Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que os vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém. Meus queridos, o tema da pregação de hoje é reavivamento e reforma. Nós vamos entrar um pouquinho mais nesses conceitos. Mas eu quero trazer para vocês uma reflexão seguinte. Conta uma história de que um grande rei, que era uma pessoa assim muito sábia, ele era muito querido pelos seus súditos e ele era muito amado. Então, certa vez, um dos seus súditos perguntou para ele o seguinte: assim, Senhor, como que o senhor consegue ser tão rico, tão poderoso, né? O senhor é um homem que manda em tudo aqui nesse reino, e mesmo assim o senhor consegue ser uma pessoa tão humilde, receber tão bem as pessoas e tratar as pessoas com tanta humildade. Então ele propôs a ele um seguinte desafio. Falou o seguinte para ele. Falou assim: olha, chamou um soldado, falou assim: soldado, acompanhe esse jovem até a sala do tesouro. E falou para ele o seguinte: lá na sala do tesouro é um lugar escuro, você vai levar com você essa lamparina aqui. E se você chegar lá e conseguir contar tudo que tem na sala do tesouro, conte tudo. Tinha diversos vasos de ouro, né, cristais, todas aquelas coisas que o rei conseguiu ao longo de suas vitórias, né. Tudo que você conseguir contar, você vai levar para você, será seu. Porém, você tem que manter a sua lamparina acesa, porque se a sua lamparina apagar enquanto lá você estiver, o soldado vai te dar 20 chibatadas. E assim fizeram. E ele então se dirigiu com a sua lamparina e foi para a sala do tesouro. E lá na sala do tesouro, então, ele preocupado com a lamparina, o suor descia, né? Muito bem. E de repente passou o tempo determinado e eles voltam à presença do rei. E o rei falou assim: mas você não traz consigo nada? Você não conseguiu contar as coisas que lá tinham? Então ele respondeu para o rei: rei, eu não consegui contar, porque eu tinha tanta preocupação em manter acesa a lamparina, para que eu não tomasse as chibatadas, que eu não pensei em mais nada. Eu nem consegui ver o que estava na sala do tesouro. Então o rei responde para ele: pois assim é a minha vida. Eu me preocupo tanto com as coisas que são importantes, que tudo aquilo que não é importante, para mim, não tem nenhum valor. Então, eu me preocupo o quê? Com os valores do reino. E é por isso que na minha vida eu trato as pessoas com humildade. Eu não me preocupo com o tesouro que eu tenho. Eu me preocupo em manter acesa a lamparina da minha vida. Então, nós acabamos de ler aqui os versos bíblicos que tratam justamente da parábola das 10 virgens.
e trata exatamente sobre um momento que a igreja hoje vive, que é a espera do noivo, que é a espera do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nós então vimos que 5 virgens que eram prudentes, elas se encheram então do óleo. Nós sabemos do simbolismo aqui nesse momento aqui, está tratando justamente do Espírito Santo. E a mensagem de hoje, ela vem trazer para nós o quê? Que nós precisamos passar por um processo de revivamento e de reforma. Eu acredito que as outras mensagens vão dar sequência a essa. E essa de hoje, né, ela vai trazer para nós o quê? Uma clareza maior do conceito de revivamento, o conceito de reforma, o que isso implica em nossa vida. Como que isso acontece, né, e como que deve acontecer, né? Eu pergunto primeiramente uma reflexão para que você possa fazer, né? Você está mantendo acesa a lamparina da sua vida hoje? Você tem se preocupado com aquilo que é importante ou você tem preocupado tanto com coisas periféricas e tem deixado de lado a busca do Espírito Santo, que na verdade é, vejam bem, a maior importância para a vida do cristão nos últimos dias? Tem você se preparado para estar na presença do noivo? Tem você se preparado para a volta de Jesus? De que maneira? De que maneira você tem se preparado? É buscando o Espírito Santo na sua vida? Se for, você está sendo prudente. Se não for dessa forma, eu digo para você que infelizmente você está sendo imprudente e você pode ser pego de surpresa na volta de Cristo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que significa reavivamento? O reavivamento, ele nada mais é do que um renascimento da sua vida espiritual. Quantos de nós passamos por altos e baixos na vida, né? Por quantas vezes nós às vezes conhecemos o Evangelho, nós nos aproximamos de Cristo, nós começamos então a querer refletir o caráter de Cristo, a conhecer mais, a viver o Evangelho, né? Nós passamos a olhar diferente para as pessoas, diferente no sentido que de amar mais as pessoas, de entender de forma melhor os princípios do reino, mas às vezes as coisas vão acontecendo, a gente vai vivendo na igreja, vai tendo algumas decepções, a gente vai passando e vendo algumas coisas na nossa vida não acontecer do jeito que a gente quer. Então a gente começa então a caminhar um pouquinho mais longe de Deus, a se afastar. Nós começamos então a não sentir mais a presença de Deus em nossa vida. E aos poucos a nossa lamparina, ela vai se apagando. E aos poucos a gente vai se sentindo que longe da presença do Espírito. E o que a gente às vezes faz para buscar uma aproximação com Deus? Às vezes a gente busca reformas na nossa vida. Só que uma coisa tem que estar totalmente atrelada à outra. Quero dizer para vocês o seguinte: qualquer coisa que você faça na sua vida para se aproximar de Deus, se não for movida pelo Espírito, é em vão. Entendam isso. A nossa caminhada com Deus, a busca pela salvação, eu digo para vocês o seguinte: pelos seus próprios méritos, a única coisa que você consegue fazer é perder a salvação. Pelos seus próprios méritos. Pelos méritos de Cristo, é muito mais difícil você perder a salvação, né? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: o primeiro passo que nós devemos buscar é realmente viver uma vida e clamor pelo Espírito Santo em nossa vida. E isso não implica única e exclusivamente em nós organizarmos uma lista de coisas como se fosse uma lista de compras, né? Eu poderia falar assim: não, agora eu vou fazer aqui, eu vou estudar a Bíblia de manhã, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Sabe por quê, irmãos? Se você fizer uma coisa dessa tão sistemática, e isso não tiver nenhum envolvimento da busca do Espírito Santo, vai acabar que isso por si só vai se perder no tempo. Você não vai conseguir manter, isso não vai te aproximar de Deus, né? Então, a primeira coisa que você tem que buscar é o revivamento, a aproximação com Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Você quer saber se você está sendo movido pelo Espírito Santo? Até nas coisas que você faz na igreja, né?
Como que você vê essa pessoa que visita a sua igreja e que senta aqui do seu lado? O que você enxerga nela? Você enxerga nela o quê? Um potencial o quê? Candidato ao batismo? Você enxerga nela o quê? Vai ser mais um número para a sua igreja? Vai ser mais uma estrelinha para a sua coroa? É isso que você espera? Ou você vê nessa pessoa e enxerga nela, quando você olha para ela, tudo aquilo que Deus enxerga nela? Você olha para ela com os olhos de Cristo e fala assim, nossa, eu imagino o que o Evangelho pode fazer na vida dessa pessoa. Quando você está lá fora, que você vê no seu trabalho, na sua escola, né, no seu ambiente, no seu círculo de amizades, que você lida com as pessoas, que você vê as pessoas, enfim, tomando péssimas decisões na vida, as pessoas caindo em vícios, fazendo coisas que desagradam a Deus e tomando péssimas consequências com tudo isso, o que você enxerga nelas? Você enxerga nelas todo o potencial que elas têm, que ela poderia desenvolver se ela conhecesse a Cristo e que o Evangelho poderia fazer na vida dela? Se for isso, irmão, você está sendo movido pelo Espírito. Se tudo que você faz para Deus ou para a igreja é única e exclusivamente para conseguir mais números, se tudo que você faz é simplesmente para poder estar dentro de um padrão que foi estabelecido, um padrão social, ou para os seus méritos pessoais, então eu digo para você, você está longe do Espírito. E até no seu relacionamento pessoal com Deus, estudo da Bíblia, momentos de culto familiar, tudo isso é maravilhoso, é muito importante. E nós temos que incentivar que isso aconteça. Mas isso também tem que ser movido pelo Espírito. Eu vou dizer para vocês, eu poderia fazer uma reforma de saúde na minha vida. Eu poderia, de repente, talvez passar a me alimentar melhor, poderia passar a fazer exercícios físicos, né? E eu digo para vocês que as pessoas no mundo estão fazendo isso aí todo o tempo. Está na moda fazer isso. As pessoas estão buscando se alimentar melhor, as pessoas estão buscando se exercitar. Agora eu digo para vocês, isso vai ter influência na minha vida espiritual a partir do momento que for movida pelo revivamento do Espírito. Então, tudo que você fizer atrelado na sua vida ao agir do Espírito, você vai realmente se aproximar de Deus, se aproximar dos princípios do reino. Porque senão você corre num risco muito terrível. Sabe qual que é o risco que você corre? Você corre o risco de ter uma falsa aproximação de Deus. É aquela aproximação formal e fria, na qual você pensa que você está cumprindo o seu dever com Deus e isso naturalmente te dá benefícios para com Ele. Ah não, mas eu estudo direitinho a escola sabatina. Não, no caso de mulher, eu falo assim, não, eu me visto melhor do que a outra pessoa, eu coloco a minha saia mais abaixo do joelho, né? Aí eu, de repente, eu falo assim, não, eu estudo mais a Bíblia, eu entendo muito mais a Bíblia, né? Eu conheço profecias e tudo mais. E você começa então a se engrandecer, e você começa a pensar que você é padrão para o cristianismo. Aí você olha para o seu irmão e você não consegue mais enxergar nele o potencial que Cristo vê nele. Porque você começa a enxergar nele os defeitos que ele tem. Você começa a enxergar nele, com a sua régua você começa a medi-lo. Pera aí. Mas eu estou de gravata, ele não está. Mas espera aí. Eu estudei a lição e ele não estudou. Mas espera aí, né, aquele batom ali está meio diferente do que o meu, eu nem uso, né? E você começa então a medir as pessoas e você começa a achar então que você é padrão para o cristianismo. Mas quando o Espírito age em você, em vez de fazer isso, você pega então a régua de Cristo e você se mede perante a régua de Cristo. Aí você vai começar a se enxergar tão pequeno perante Cristo, que não vai sobrar espaço na sua vida para você perder tempo julgando a vida das outras pessoas. Então eu digo para vocês, o reavivamento espiritual é o primeiro passo que a igreja precisa dar hoje para que você... Ellen White diz assim nos escritos de mensagens escolhidas,
não me lembro a página agora, diz assim o seguinte, que para que haja o derramamento da chuva serôdia, do Espírito Santo nesses últimos dias, a igreja precisa se preparar. Então, você tem realmente que buscar o Espírito Santo. Isso implica, irmãos, acima de tudo, em você viver os princípios do reino. Quando eu digo viver os princípios do reino, é o que Deus espera de você hoje, nos últimos dias. Não é simplesmente que você cumpra um sistema religioso, que você venha aqui nas quartas, nos sábados e nos domingos, que você volte para sua casa e que lá você faça lá, talvez, um estudo da Bíblia e que você volte depois para a igreja e que você vá lá e faça outro estudo da Bíblia. Não é o cumprimento de um sistema religioso que vai fazer você viver os princípios do reino. O que Deus espera de você hoje? Que você simplesmente devolva o dízimo corretamente? Não. Deus espera hoje que você viva a sua vida em plena dedicação e com a plena consciência de que, acima de tudo, você é aqui hoje um missionário. Essa é a sua maior finalidade nessa terra. O que pensa, um jovem, né? O que você é hoje, né? O que seria um pensamento interessante para uma pessoa refletir? Quando alguém te pergunta o que você é, o que você é? A primeira coisa que a gente pensa é o que eu faço, né? Então eu sou professor de geografia. Então tá, o que você pergunta para mim? Se eu sou professor de geografia, o que seria o ideal para a vida cristã? Que quando alguém te perguntasse isso, a primeira reflexão que você fizesse é o seguinte: eu sou um missionário. E dentro dessa vida de missionário, eu sou professor de geografia, e como professor de geografia eu tenho a oportunidade de alcançar a vida de muitos alunos que vão ter contato comigo. O que você faz hoje? Não sei o que eu faço hoje. Eu trabalho com limpeza, eu sou ajudante num escritório. Acima de tudo, o que você é no reino de Deus? Você é um missionário. Quando você pensa dessa maneira, você passa a enxergar no seu próximo todo o potencial que Deus enxerga nele. Quando você pensa dessa maneira, você passa a amar pessoas que talvez você nunca viu na vida. Você passa a ter compaixão por essas pessoas. E o seu desejo, então, de levar essas pessoas a Cristo, e o seu desejo de levar essas pessoas a conhecer o Evangelho é tão grande que você não vai conseguir se conter. E aí sim o agir do Espírito na sua vida vai te levar a você às reformas da sua vida. E aí vamos entrar nesse ponto agora. As reformas, diferente do revivamento, são dois conceitos. As reformas são todas aquelas coisas que você vai buscar fazer diferente ou fazer melhor para estar mais próximo do caráter de Cristo. Aí sim entra tudo aquilo que a gente estava falando antes. Você vai pensar na sua vida pessoal, o que você pode fazer para estar mais próximo do caráter de Cristo? Eu preciso, talvez eu preciso melhorar o meu linguajar, talvez eu esteja falando palavras chulas demais no meu trabalho, dando um mau exemplo em relação a isso. Não, talvez eu preciso me vestir melhor, talvez eu tenha que fazer uma reflexão a isso. Talvez eu estou sendo pedra de tropeço na vida das pessoas, né? Talvez a minha vaidade está muito grande e eu estou preocupando tanto com o meu estereótipo externo que eu estou esquecendo de refletir, né, a modéstia cristã. Sim, talvez eu tenha que mudar isso. Talvez eu precise mudar a minha alimentação. Tem coisas que talvez não são ideais para se comer e eu sou viciado nisso, eu como muito doce, eu como muita carne, eu como muita coisa. Coisas que também atrapalham a minha saúde física. Preciso fazer um exercício físico, eu sou sedentário. Que você precisa reformar para estar mais próximo do caráter de Cristo? Tudo isso, irmãos, é muito importante. E qual seria a forma prática de fazer isso? Aí sim a gente entra na parte dos exercícios da fé, que é você buscar ouvir a palavra, que é você buscar estar próximo de Deus aqui nos seus irmãos, congregando, né, fazendo a obra, levando a palavra de Deus às pessoas. O estudo da Bíblia, o estudo da lição da escola sabatina, né?
a comunhão diária com Deus, os pais das famílias, né? Os cultos familiares, a importância do culto familiar. Nós temos exemplos bíblicos de quando Israel se afastava de Deus, né? E não vai dar tempo de a gente fazer a leitura agora. Mas nós temos exemplos bíblicos de quando Israel se afastava de Deus. Nós tivemos um salto no relógio ali agora. Tava. Então, agora eu fiquei perdido. Eu tava me calculando ali para as 10 minutos, quando vê, 9 horas. Né? Mas nós temos exemplos de quando Israel se afastava de Deus. Israel, então, clamava ao Senhor, os profetas clamavam ao Senhor, e em seguida eles pegavam e tiravam do seu reino, das suas tendas, tudo aquilo que desagradava a Deus. Tem em você coisas que precisam ser reformadas? Então busque o Espírito Santo. Busque as suas reformas na sua vida atreladas ao revivamento do Espírito, para que você possa viver os princípios do reino hoje, para que você possa então entender que o que você faz dali para fora é uma continuidade da sua adoração. Vocês entendem, irmãos? Estou finalizando a minha mensagem aqui. Eu pedi atenção de vocês, olhem aqui para mim um minuto. Aqui. Essa é a parte mais importante que eu vou finalizar aqui agora. O reavivamento e a reforma espiritual, né? O revivamento espiritual e a reforma na sua vida, né? Eles devem te aproximar de Cristo de tal maneira que você entenderá que quando acabar esse culto, a gente sair dali para fora, ali vai começar a sua verdadeira adoração. Ali vai começar o agir do Espírito na sua vida. Vai ser lá fora. Vai ser a forma que você vai agir com o seu próximo, que vai refletir o amor e a proximidade que você tem de Deus. Então, que Deus possa nos abençoar, que possamos continuar nesse momento de comunhão aqui, nos aproximando de Deus e tendo esses momentos especiais de adoração. Amém?